Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Você já me ouviu por várias vezes falar que Isaías foi o maior de todos os profetas messiânicos. Foi o homem que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Ele exerceu o seu ministério naquele período conhecido como período exílico, quando os descendentes de Abraão ficaram, naquele período de 70 anos, cativos na Babilônia, amargando a vida, vivendo em aperto, em dificuldades. Se você olhar para o capítulo de número 59, o texto diz que a mão do Senhor não estava encolhida para que não pudesse salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não pudesse ouvir. Por que o texto diz isso? Porque diante daquele período de opróbrio, de humilhação, de vergonha, de angústia, eles se sentiam abandonados por Deus, como se Deus tivesse permitido que eles fossem deportados e esquecidos naquela situação. E eu pedi para você abrir no capítulo de número 49, e eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 14. Isaías 49, verso 14, está escrito assim: Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Quer dizer que diante daquela sensação de desamparo, diante daquele sentimento de angústia, onde eles pensavam estar abandonados, Deus vai dizer através do profeta: eu não esqueci de vocês, eu não abandonei vocês, eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Curva sua cabeça, feche os olhos, por gentileza, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui cheios de vontades de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que estão se sentindo abandonados. Talvez tenham pessoas aqui que estão sentindo o desamparo de Sião. Talvez tenham pessoas aqui que se entristecem por não obterem respostas. Eu não sei o que cada um passa, mas eu sei que o Senhor não desampara o teu povo. Por isso eu te peço, Pai, fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento, fale também ao coração daqueles que nos acompanham à distância, Pai, que o teu Espírito Santo cumpra todos os propósitos que tens a realizar através dessa mensagem. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Como eu disse a você, o que os descendentes de Abraão estão vivendo em território babilônico era o resultado da sua apostasia. Deus já havia dito através do profeta Jeremias, lá na altura do capítulo 25, que eles ficariam por cerca de 70 anos no território babilônico. E nesse período de tempo eles começam a trazer as lembranças, os momentos que viviam em Sião, quando desfrutavam de tudo aquilo que Deus havia prometido, quando eles comiam do melhor fruto da terra, quando havia paz entre eles. E agora, vivendo num território estrangeiro, eles se lamentam. Eles chegam a acreditar que
Deus não os ouve mais, porque não há respostas. Eles se sentem desamparados, como se Deus estivesse com os ouvidos tapados, para não ouvir as suas orações. Então vem a sugestão do coração que diz: olha, Deus não está nem aí para vocês. Deus não está preocupado com o que você tem passado, com o que você tem vivido. E meus irmãos, nós estamos vivendo um período de tempo em que, por causa da tecnologia, as pessoas conseguem se conectar com uma velocidade incrível. Nos últimos dias, nós tivemos acesso a 5G, no nosso estado de São Paulo, e no dia de hoje foi a primeira vez que eu parei para testar a conexão, a velocidade. Eu estava próximo à região central, onde tem uma torre, e vi, e comecei a pensar nisso. A pessoa pode estar no Brasil, com um clique, ela se comunica com uma pessoa que está do outro lado do mundo. As pessoas se comunicam via mensagens de texto, mensagens de voz, por videochamada, a ponto de uma pessoa estar ciente do que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real. Uma pessoa que está no Japão pode saber o que está acontecendo aqui exatamente agora, através de uma chamada de vídeo. E apesar do tamanho benefício que a tecnologia nos oferece, proporcionando a rapidez na comunicação, mesmo com tudo que nós temos à nossa disposição, e-mails, aplicativos de redes sociais que mostram como está a vida, como uma pessoa está vivendo, se ela está bem ou se ela não está, se ela está feliz ou não, o lugar em que ela está, onde ela fez aquele check-in, sei lá o nome, que mostra onde ela esteve. Então uma pessoa deduz uma velocidade muito rápida como a outra está. O nosso meio de comunicação com o nosso Criador continua sendo exatamente o mesmo de 2.000, 5.000 anos atrás. Apesar de nós usarmos, inclusive, a nossa rede social para colocar no status, como fazemos: Senhor, eu te agradeço por isso, Senhor, eu te agradeço por aquilo. Apesar de nós usarmos os nossos canais de comunicação para expressarmos a nossa gratidão a Deus, de modo que as pessoas consigam ler e entender o que dizemos, a nossa comunicação com Deus, ela continua sendo através da oração e da sua palavra. Isso não mudou. Nós vamos chegar talvez no 6G, no 7, no 500G, mas Deus não tem um aplicativo de celular para visualizar o que escrevemos ou para ouvir os nossos áudios que gravamos via celular. A nossa comunicação com Deus se dá na oração que fazemos e naquilo que Ele nos transmite através da sua palavra. A questão é que muitas vezes a resposta não vem. Muitas vezes nós oramos por meia hora, todas as manhãs, oramos à tarde, oramos à noite, e nós não temos ali 2 pauzinhos que mostram: Deus visualizou, ele recebeu pelo menos. Não. E muitas vezes nessa ausência de resposta, quando nós suplicamos um socorro imediato, quando nós pedimos a intervenção divina e aparentemente nada acontece, o nosso coração começa a fazer as suas sugestões. Olha, parece que Deus não está te ouvindo.
Parece que Deus não recebeu suas orações. E é justamente aí que vem aquela sensação de abandono. Porque o irmão da esquerda conta o seu testemunho, e nós percebemos que o da direita está feliz, porque a sua família é uma bênção, e o de lá de trás tem uma conquista para compartilhar. E aí nós olhamos para a nossa vida e percebemos que não vai bem no plano familiar, a sentimental vai de mal a pior, e as finanças estão se enrolando cada vez mais, e parece que tudo que fazemos dá errado. Então o coração começa a dizer: Deus nos desamparou. A falta de respostas, a demora em se manifestar. Eu quero ler com você o Salmo de Asaf. Vá comigo para o Salmo de número 77. Salmo de número 77. É o salmo de alguém que clama a Deus justamente nessas ocasiões. Alguém que precisa de socorro, alguém que precisa de respostas, alguém que precisa de ajuda, e que por meio da fé clama a Deus, suplica a ajuda do Senhor, mas parece que as coisas não acontecem. Acompanhe comigo o Salmo 77. Veja o que está escrito no verso 1. Diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Verso 2: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Ou seja, com mãos estendidas eu clamei, supliquei, não encontrei o consolo que buscava. Agora olha o versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Quer dizer que, quando eu comecei a me lembrar dos dias bons, quando eu comecei a me lembrar quando a época em que eu tinha, em que dava certo, então eu fui desanimando, meu espírito foi desfalecendo. Agora olha o 4. Sustentar-se os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Quando ele diz sustentar-se os meus olhos vigilantes, ele está querendo dizer: olha, eu perdi o sono. Eu não consigo descansar, eu não consigo dormir, eu estou tão perturbado que não posso falar. Então perceba que este salmo é de alguém que busca um socorro, que precisa de ajuda, que com suas palavras expressa o que sente, mas não encontra consolo, se encontra desanimado, que perdeu o sono, exatamente como alguém fica quando recebe uma notícia ruim, quando perde alguém que ama, quando vive aquele período de tempo em que as coisas fogem ao seu controle. Agora olha o versículo de número 5, diz assim: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou, o meu espírito pensou: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Perceba que a falta do sono, o desânimo, o esgotamento emocional, aquela sensação de desamparo, traz
traz consigo os questionamentos. Será que Deus já não cuida mais de mim? Será que Deus esqueceu das promessas que fez? Será que esqueceu-se de ser misericordioso? É mais ou menos o que está acontecendo com os descendentes de Abraão. Se sentem desamparados por Deus. Se você voltar aqui para o Salmo 42, Salmo de número 42, olha o que está escrito no versículo de número 6. Diz assim: ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Agora, olha o versículo de número 9, diz assim: direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Ou seja, alguém está dizendo: Senhor, olha, a minha esperança está em ti, mas parece que o Senhor me esqueceu. A minha alma está abatida. As pessoas ao meu redor perguntam: mas você não é crente? Você não busca a Deus? Será que Deus se esqueceu de você? Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós ingressamos na fé, quando nós conhecemos o Cristo de Deus, quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos, e então sentimos a agradável companhia do Criador, nós nos enchemos de expectativas e muitas vezes imaginamos que vai ser uma vida de triunfo, de sucesso, de realizações. A partir de agora nós somos imbatíveis, invencíveis. Agora nós estávamos por baixo, agora nós vamos estar por cima. Estava difícil, agora vai ser fácil. Era ruim, mas agora vai ser bom. Mas a relação do homem com Deus não é assim, porque a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo de número 8 e versículo de número 6, que para todo propósito de Deus há um tempo e um modo. E apesar das nossas expectativas em achar que a resposta vem no nosso tempo e as coisas acontecerão do jeito que imaginamos, às vezes Deus age diferente. Então nós oramos pedindo para que Deus liberte, e nós pensamos, no final do 6º dia, tudo estará resolvido. E aí passam-se 6 anos e não aconteceu nada. Então nós começamos a pensar: não, eu vou buscar e depois de um ano desempregado, eu vou fazer um clamor a Deus, e aí então vou sair entregando currículos por toda parte, e eu tenho certeza que em um mês eu vou conseguir no melhor lugar, com o melhor salário. E aí passam-se 3 anos e as portas permanecem fechadas. Não, eu confio em Deus, eu tenho fé, e eu sei que se eu crer o milagre acontece, e apesar do resultado ter dado positivo, e muitas pessoas terem morrido com essa doença, eu tenho fé que o milagre vai acontecer, e a pessoa deposita toda a fé que tem, mas sessões após sessões de tratamento, a enfermidade permanece. Aí vem as questões: mas espera aí, será que Deus não me ouve? Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu sou de Deus? Será que realmente Deus me ama? Mas todo o propósito de Deus tem um tempo para se cumprir. E apesar de fazer promessas, Deus não avisa quando as coisas vão acontecer. Todo o propósito de Deus tem um modo, Ele tem um jeito de agir, uma maneira específica de realizar as suas obras, e nós não compreendemos. E é justamente no meio deste tempo, no acontecer das coisas, que vêm estas tentações, que nós não sabemos como e quando as coisas vão acontecer, e então o coração que é enganoso começa a investigar. E eu queria te dar um exemplo aqui.
Quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai dizer que Deus diz: Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser pai de multidões, vão aumentar a sua posteridade, as pessoas vão conhecer você. Então Abraão, sem saber para onde ia, mas crendo naquilo que ouviu, ele sai para viver algo que Deus prometeu. E os capítulos seguintes mostram que Abraão prosperou, prevaleceu no período de fome, na companhia de Ló o seu gado aumentou, mas o capítulo 14 de Gênesis mostra que há uma contenda, uma discordância entre os homens que cuidavam das ovelhas de Abraão com os homens que cuidavam das ovelhas de Ló. Eles vão se separar e Ló vai para uma terra que passará por uma guerra e Ló vai ser sequestrado. Então Abraão vai lutar por Ló, vai recuperar Ló e os seus pertences, e quando nós chegamos no capítulo 15 de Gênesis, parece que Abraão está triste, porque os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, ele ficou rico, teve vitória, e recuperou o seu sobrinho com suas posses. De fato, Abraão estava experimentando uma parte daquilo que Deus havia prometido, só que ele ainda não tinha filho. Então Deus vai falar com Abraão. Eu quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 15. Quando eu digo a você, irmãos, que os propósitos de Deus têm um tempo e um modo, eu digo isso porque um dos nossos maiores desafios na fé é justamente o tempo da espera. Nós queremos tudo para hoje. O que Deus prometeu hoje, nós queremos acordar amanhã com as coisas resolvidas. E esse tempo de espera, muitas vezes, enfraquece a pessoa na fé. A Bíblia diz em Provérbios 13, no verso 12, que a esperança demorada, ela enfraquece um coração. Então aquele Abraão que no capítulo 12, 13, estava conquistando, estava crescendo, estava prosperando, porque no capítulo 13, verso 2, diz que ele ia muito rico. Agora, com o passar do tempo, ele parece que já tem outros planos. Ele parece que, como o tempo passou e nada, ou seja, as coisas não aconteceram como ele imaginava. Talvez Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, imaginando que sua esposa, logo a seguir, estaria gestante, e dali a 4, 5 anos, ele já teria muitos filhos, mas isso não aconteceu. Então, acompanhe comigo o capítulo 15, versículo 1, que diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Yahvé, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tem me dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer que Abraão agora, com o passar do tempo, ele faz planos para deixar todo o seu patrimônio a um escravo que ele tinha. Mas não foi isso que Deus prometeu. A promessa que Deus fez a ele era de fazê-lo pai de multidões. Mas o tempo passou. E até então a promessa não se cumpriu. Então agora Abraão tem planos. Olha, eu já estou com uma certa idade, a minha esposa também. Eu tenho aqui o mordomo, então
na minha ausência, Ele vai tomar conta de tudo. Deus aparece a Abraão: Abraão, o que você tem que está acontecendo, Nasceu? O que isso vai me dar? Eu não tenho filhos. Então ele diz: olha, o meu herdeiro será o escravo. Agora, olha o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então quer dizer que Deus leva Abraão para fora, e você está vendo? Você pode contar as estrelas do céu? Não. Assim vai ser a sua descendência. O que Deus está querendo mostrar? Abraão, apesar dos anos terem se passado, eu não esqueci daquilo que prometi. Apesar do tempo ter avançado, não chegou a hora de você viver o cumprimento daquilo que eu prometi. E aqui que está a grande questão, irmãos. Porque o nosso coração, ele se enche de uma expectativa que certamente vai gerar uma ansiedade. E a ansiedade te faz querer viver amanhã uma promessa que foi feita, onde não há dia e nem hora para acontecer. Então Deus está mostrando: você pode contar? Então, Abraão, assim vai ser sua descendência. Em outras palavras, eu não esqueci daquilo que prometi. Eu não te desamparei. Eu não te abandonei. O Salmo 27, versículo 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Às vezes nós queremos que o filho seja liberto amanhã, que o marido seja convertido depois de amanhã, que a porta de emprego se abra no máximo em uma semana, mas às vezes o período de tempo de espera é o período que Deus está nos tratando para muitas vezes saber lidar com a situação quando ela se cumprir. Agora olha que coisa interessante. Deus apareceu a Abraão em visão e diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Você pode contar as estrelas do céu? Não. Assim vai ser a sua descendência. O que Deus quer com isso? Dizer a Abraão: Abraão, não esqueci do que eu prometi, não desamparei você, o tempo passou e eu estou reafirmando aquilo que eu disse. Só que quando você olha para o capítulo seguinte, Abraão dá ouvidos a uma outra voz. É aqui que está o perigo, irmãos. Porque às vezes na inquietação, no anseio de viver o cumprimento, de realizar aquilo que Deus prometeu, nós queremos dar uma forcinha que Deus não precisa. E eu preciso que você entenda que tem coisas que acontecerão conforme o nosso agir, mas há promessas que se cumprirão num tempo que Deus estabeleceu e nós não sabemos quando. E o que nos resta é esperar e fazer a vontade dele, como diz Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque o que há de vir virá, não tardará, mas o justo viverá pela fé. Deus aparece a Abraão e garante que a promessa feita num tempo passado permanece. Só que Abraão deu ouvidos a outra voz. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios 19, no versículo 2, está escrito assim: aquele que se apressa com os seus pés, peca. Cuidado. Porque às vezes a promessa de Deus é abrir uma porta. E aí o astuto vem e abre uma porta parecida, um caminho mais fácil, menos doloroso. Às vezes a promessa de Deus é de honrar a pessoa com uma companhia que vai fazer com que ela realize o sonho de ter uma vida conjugal e construir uma família abençoada. Aí o tinhoso vem e faz algo parecido. E a pessoa, não sabendo discernir, não sabendo lidar com o tempo da espera,
ela vai lá e aceita, e abraça, e age, e faz, contrariando a vontade de Deus. Cuidado para não ser precipitado, irmãos. Porque, olha o que vai acontecer no capítulo de número 16. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Nessa ocasião, Abraão tinha 86 anos. Ou seja, haviam se passado 11 anos que Deus disse: sai da sua terra e da sua parentela. Agora a mulher de Abraão vai dizer para ele, versículo de número 2: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ou seja, ele aceitou aquele conselho. Ele vai fazer aquilo que ela instruiu. Não era isso que Deus queria. Por que Sarai está dizendo isso a Abraão? Abraão, eu já sou uma senhora de idade, o tempo passou, meu filho. Olha, eu já não tenho mais condições de gerar. Tudo bem, Sarai na sua precipitação diz essas coisas. Só que era com Abraão que Deus falava. Abraão deveria responder: jamais faria isso. Não foi essa a promessa que Deus me fez. Deus não mostra um caminho parecido. Com Deus não tem atalho. Nós não podemos cooperar para o agir dele. Então o que Abraão faz? Abraão vai ter um filho com a escrava Agar. E você conhece a história. A vida de Abraão vai virar um tumulto, porque ele se precipitou. O texto mostra logo na sequência que quando a escrava Agar tem um menino chamado Ismael, vai acontecer uma contenda entre elas. De modo que Sarai vai pedir para que Abraão despeça a serva que vá para o deserto com Ismael, que era filho de Abraão. E não era para acontecer isso. Por isso, irmãos, aqui fica um alerta. Não queira ajudar a Deus quando a instrução é esperar. Aprenda a lidar com o teste do tempo. Um dos maiores desafios da nossa fé é justamente esse, irmãos. É saber que você pode andar de um lado para o outro, preocupado com tantas coisas, com tantos afazeres, e Deus sabe que ainda não chegou a hora e não é do modo que você quer que Ele haja. Nós podemos olhar para toda a história de Israel, e nós podemos perceber várias ocasiões onde um povo que não sabe lidar com o tempo da espera, acaba se precipitando, e trazendo sobre si ruínas. Eu dei o exemplo de Abraão, mas quando os israelitas estavam sendo tratados naquele período de 40 anos no deserto, há uma ocasião que Deus chama Moisés a um particular no monte, e Deus por 40 dias vai instruir Moisés, vai tratar Moisés, e é nesse período de tempo que o coração do povo se endurece. E então eles começam a dizer: por que Moisés não desceu ainda? Eles passaram 40 dias e nada de Moisés voltar. Vai comigo aqui para Êxodo capítulo 32. Livro do Êxodo capítulo de número 32. Veja o que está escrito comigo no versículo de número 1, e veja como o povo pensa, e veja como Deus enxerga as coisas. Capítulo 32, no verso 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Para o povo, Moisés tardava. Para o povo, Moisés demorava. O povo chega à conclusão que 40 dias de espera é muito tempo. Então eles vão planejar,
fabricar um Deus com as próprias mãos. Eles vão formar aquele bezerro de ouro, eles vão tirar os pingentes, os colares, vão derreter o ouro, formar aquele bezerro de ouro, vão atribuir a ele, a este bezerro de ouro, a libertação do cativeiro egípcio. Então Deus vai dizer: Moisés, olha aquilo ali, versículo de número 7, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado. O povo achou que Moisés demorava 40 dias. Para o povo é muito tempo. Agora 40 dias para Deus é pouco tempo, porque Deus diz: depressa tem desviado. Assim como Abraão, o povo se precipitou. O povo quis construir um Deus para si. Eles fizeram um bezerro e disseram: foi ele que nos livrou, foi ele que nos salvou. Se você observar o contexto, você vai perceber que eles dançaram, comiam, parecia um carnaval, faziam festa, porque eles estavam atribuindo ao Deus que eles construíram a libertação que o Deus verdadeiro tinha dado. E aí você tem que parar e prestar atenção, porque às vezes, não sabendo lidar com o tempo da espera, você começa a ouvir a sugestão do seu coração e dá ouvidos a outras vozes. Mas será que Deus quer isso mesmo? Será que é isso que Deus tem para você mesmo? Será que não seria melhor, ao invés de você esperar tanto tempo, você fazer isso ou aquilo? Então, de repente, quando você percebe, você está ouvindo uma voz diferente. E o pior, muitas vezes acreditando que é o próprio Deus que está dizendo. Deus diz: Moisés, desce lá. Muitos vão morrer por causa desse pecado, porque se precipitaram. Eles não viram Moisés por 40 dias. E qual foi o sentimento deles? Estamos abandonados, estamos desamparados. Olha, eu não vejo mais Moisés. 40 dias que Moisés não vem. E o sentimento foi qual? Desamparo. Nós não temos um líder, nós não temos alguém que vá adiante de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa para resolver essa questão. Tudo por causa do tempo, irmãos. Tudo por causa do tratar de Deus com Moisés. Agora, um outro caso interessante. Marta e Maria mandaram 2 homens ir até Jesus, dizer a ele que Lázaro estava muito mal de saúde. E a expectativa delas era que Jesus parasse tudo o que estivesse fazendo para ir a Betânia o mais rápido possível, para evitar a morte do amigo. Só que Jesus não agiu assim. E eu queria que você pensasse que Jesus, com o seu poder, está comigo para João 11, João capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Essa história é muito conhecida, é um bom exemplo daquilo que eu estou tentando transmitir a você. João capítulo 11, Lázaro era conhecido de Jesus. As irmãs de Lázaro, elas também eram conhecidas de Jesus, criam nele, confiavam nele. Então, diante da enfermidade do irmão, elas mandam ir à procura dele, esperando um agir imediato. Imagine você, diante de uma necessidade, ligar para o SAMU, ligar para o emergência, falar assim: ó, aconteceu uma coisa terrível e precisa de um socorro rápido. E o cara falar assim para você: daqui a 4 dias eu chego aí. Era uma emergência, o caso era grave. Ainda que Jesus não quisesse ir aonde Lázaro estava, ele poderia curar à distância, porque quando você lê João capítulo 4, na altura do versículo 49, o texto diz que um homem creu na palavra que Jesus disse e foi-se. E quando ele está indo em direção à sua casa, os seus servos chegaram dizendo: olha, o teu filho está curado. A que horas que isso aconteceu? E ele chegou à conclusão que foi na hora em que Jesus liberou aquela palavra.
Jesus poderia agir como naquela ocasião em que um centurião de Cafarnaum disse a ele: basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Ele poderia ter curado Lázaro à distância, mas não foi este modo que ele escolheu para agir. Então observe comigo João capítulo 11, versículo 1, diz o texto: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus diz: olha, através dessa enfermidade, Deus vai revelar a sua glória. Através dessa enfermidade, a glória de Deus será manifesta. Essa enfermidade não é para a morte. Irmãos, aqui eu vejo uma coisa interessante, porque o que Jesus está querendo dizer é que a causa da enfermidade de Lázaro, a morte naquela ocasião não seria o estágio final. Porque se você olhar o versículo de número 14, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Agora, como ele diz que a enfermidade não é para a morte, logo em seguida ele diz: Lázaro está morto. É porque ele tinha um propósito para cumprir ali. E aquele propósito, para se cumprir, Lázaro teria que morrer. E aqui está a grande questão. O nosso Deus muitas vezes se utiliza das nossas dores, dos nossos lamentos, das nossas inquietações, das nossas preocupações para manifestar a sua glória. Porque muitos são aqueles que não acreditam naquilo que ouvem, porque a fé vem pelo ouvir. Então alguns precisam ver, precisam contemplar. Você lembra que lá em Êxodo capítulo 14, Deus mandou Moisés voltar com a congregação e ficarem acampados diante do Mar Vermelho? O que Deus diz? Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quer dizer, Deus colocou o seu povo num beco sem saída. Deus endureceu o coração dos inimigos para que os inimigos os perseguissem, e o próprio Deus vai se encarregar de operar o milagre que eles precisavam para chegar do outro lado, cantar o hino da vitória. E qual é o propósito divino? Eu serei glorificado em Faraó. Então Jesus podia, com uma palavra, curar Lázaro. Jesus poderia, com um gesto, com um pensamento, evitar a morte de Lázaro. Mas esse foi o modo que ele escolheu de agir. Ele permitiu um sofrimento mais intenso que uma pessoa pode suportar em vida. Lázaro morreu. Jesus permitiu que Lázaro morresse. E quando você olha para o texto, Jesus chega em Betânia depois do sepultamento, quando o corpo já cheirava mal. E Marta e Maria se sentiam desamparadas, porque mandaram ir até Jesus, só que Jesus não veio. Quando Lázaro morre, qual é o sentimento delas? O Senhor nos desamparou. O que elas pensam? Ele poderia ter evitado. Você pode observar comigo o versículo 21. Versículo 20 de João 11 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse,
pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor demorou, não agiu quando poderia ter agido. O Senhor poderia ter evitado a dor, o Senhor poderia ter evitado o pior, o Senhor poderia nos poupar desse sofrimento. O Senhor limpou os leprosos, o Senhor deu vista aos cegos, o Senhor pôs o coxo para andar, o paralítico saltava. O Senhor poderia ter evitado. E não é essa a pergunta que normalmente fazemos? A sensação de desamparo, como nós lemos lá no Salmo 42, traz os questionamentos consigo. Mas Senhor, eu estou na sua igreja quarta, sexta e domingo. Eu me esforço para participar das atividades da igreja, para ajudar o próximo. Por que eu vivo assim? Porque parece que tudo coopera para o meu mal ao invés do bem, como diz a tua palavra. O Senhor poderia ter evitado a demissão, poderia ter evitado a morte, poderia ter evitado a contenda, poderia ter evitado os vícios. Essa é a conclusão que Marta tem. Agora veja o versículo 32. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Com aquele tom de decepção, exatamente como a irmã. Olha, o Senhor não agiu no tempo certo. Se tivesse chegado 4 dias antes, o Senhor nos decepcionou com o seu agir. Dava para ter evitado, dava para ter mudado, mas irmãos, Ele não foi no tempo em que elas esperavam e não agiu do modo como elas queriam. Mas quem é que estava no controle de todas as coisas? O próprio Deus. Quem foi que permitiu que tudo aquilo acontecesse? O próprio Deus. Mas por quê? Para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E na nossa vida muitas vezes é assim, irmãos, apesar da sensação do desamparo, porque quando você lê Marcos capítulo 14, na altura do versículo 35, Jesus pendurado no madeiro, na hora da sua dor, na hora da sua morte, Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a dor é dor para todo mundo, a tristeza é tristeza para todo mundo. Agora Marta e Maria chegam à mesma conclusão, mas a questão não é o tempo, a questão não é o modo, a questão é o propósito. Porque os propósitos de Deus sempre se cumprem, os planos de Deus nunca falham. Deus não tem plano B, irmãos. Deus não tem uma estratégia para que se o seu plano A der errado, ele vai pelo B. Não, os propósitos de Deus se cumprem no seu tempo e do seu modo. Não dá para mudar isso. João capítulo 2, Maria chega para Jesus e diz assim: olha, eles não têm mais vinho. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando você lê Marcos capítulo 14, por aí, na altura do versículo 41, Jesus vai dizer: basta, é chegada a minha hora. Quer dizer que Ele tem o tempo certo para fazer tudo. Irmãos, o relógio da providência divina não anda adiantado e muito menos atrasado. Ele anda sempre no tempo certo. E nós precisamos saber lidar com isso, saber lidar com o tempo da espera. Chegou a hora do Pai ser glorificado. Você conhece a história? Jesus chega ali com o poder da sua palavra: Lázaro, vem para fora. E diz o texto no versículo de número 44, acompanhe comigo: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Viram que Jesus... Agora presta atenção nisso aqui. Estes que agora creem, porque viram o que Jesus havia feito, antes de Jesus fazer o que fez, eles questionavam. Olha o versículo 37. E alguns deles disseram:
não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Então aqueles que questionavam, que tentavam, melhor dizendo, consolar Marta, consolar Maria, eles vão dizer: olha, mas ele não curou muitos cegos? Ele não ajudou muitos leprosos? Ele não operou tantos sinais? Ele não poderia ajudar o seu irmão? Porque as pessoas são assim, irmãos. As pessoas olham para o crente, para a nossa fé, para a nossa devoção, e sabem que nós cremos num Deus que cura. Mas às vezes o Deus que cura nos permite viver a enfermidade. Jó 5,18 diz que ele faz a ferida e ele sara. Nós acreditamos e pregamos num Deus que no Salmo 37 diz que ama a prosperidade dos seus servos. Mas às vezes Deus nos permite viver um dia em que nos faltam recursos. E as pessoas muitas vezes sugerem: ué, mas espera aí, por que está acontecendo isso com você? Por que você está vivendo isso? Você não é crente? Irmãos, essa é a hora de você tomar cuidado. Porque foram vozes assim que Abraão ouviu. Foram sugestões que fizeram e que induziram Abraão a um erro. O Arão era irmão de Moisés. E de tanto ouvir as pessoas falarem, ele ajudou a construir uma alternativa. E os planos de Deus se cumprem. Eu quero com essa mensagem dizer para você que apesar da sugestão do seu coração, apesar de você não ouvir a resposta que gostaria, apesar de Deus não agir no tempo em que você imaginou, da maneira como você gostaria que Ele agisse, nós podemos garantir que Deus não se esquece do seu povo. Ainda que os anos se passem, ainda que as dores sejam intensas, ainda que o coração malvado traga muitas sugestões, Deus não abandona o seu povo. Deus não esquece dos seus. O Salmo 27, versículo 10 diz o texto: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, Deus não me desamparará, porque Ele não desampara o seu povo, Ele cuida dos seus. Por isso que Deus vai enviar Isaías lá para dizer, vamos voltar ao início, Isaías capítulo de número 49, ele vai usar o exemplo máximo de afeto natural. Todo pai ama seu filho. Eu tenho 3, mas o amor de mãe é incomparável. Foi gerado no seu ventre, tem todo o seu cuidado, 9 meses de gestação, com dores, dificuldades, a dor do parto. E ele diz, olha, ainda que uma mãe, ainda que esse amor mais intenso venha a falhar, eu todavia não me esqueço de você. Na palma da mão está gravado o seu nome. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. Por que eles estão dizendo isso? Porque o tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3, 70, o tempo passou. A profecia dizia que eles iriam ficar 70 anos. Mas com toda certeza, conhecendo um Deus libertador, eles imaginavam que a qualquer momento poderiam sair. Não aconteceu no tempo deles. Aconteceu no tempo de Deus. E Deus está dizendo, olha, a sua mãe que tanto te ama, que tanto cuidou de você, que passou noites em claro, correndo com você para o hospital, que trabalhou um dia de sol, de chuva por você. O exemplo de maior afeto humano pode falhar, mas Deus não falha. Deus não esquece dos seus. Cabe a nós confiarmos e esperarmos a manifestação do seu poder. Ainda que não seja no nosso tempo, ainda que não seja do nosso modo, no tempo certo, Deus vai fazer tudo aquilo que tem que ser feito para a glória e louvor do teu santo nome. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor.